apresentei aqui rapidamente, vou chamar o Adriano Góes. Eu vou esperar ele chegar, aqui um pouquinho do currículo dele, uma breve apresentação, mas vou ter que fazer isso porque... Oi, Adriano. Oi, Valesca, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Estamos aqui para responder a todas as perguntas. Vamos conversar um pouquinho sobre aí as questões de startups, o que são, de onde vem, como se alimentam, sabe aquela historinha? Toda a dificuldade queria... que existe nelas, mas também todas as coisas boas que também existem. Isso mesmo. E assim, existe até uma romantizada, né, Adriana, a respeito desse tema. Tem muitos jovens querendo trabalhar, atuar em startups, quais são as diferenças, enfim, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso e como é que foi o impacto da pandemia e de toda essa crise aí para o negócio da sua startup. Mas antes eu queria te apresentar, claro. Tá bom? E aí eu vou ter que ler, vou olhar um pouquinho aqui do lado para ler. O que eu sei é que o Adriano é uma pessoa hiper bacana, um cara que conhece muito de muitos assuntos e gosta muito de ler, estudar e aprender, e também gosta de ensinar, que eu sei que também já foi professor. Então eu vou ler um pouquinho aqui do seu currículo. Adriano Góes é PhD em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Estadual de Campinas. Só aí já mostra quem é, né? Imagina. Mestre em redes de computadores e bacharel em engenharia de telecomunicações. Atua há 25 anos na área de TI e telecomunicações, mais especificamente, aí é que entra um negocinho que eu já aprendi aqui com você, né? IoT. Isso, internet das coisas. Internet das coisas. Exatamente. E rede de dados sem fios. Sim. Integrou a equipe que desenvolveu e testou o chip passivo com segurança para os projetos de pedágio eletrônico. Isso que a gente vê todo mundo usando aí no carro, colado sem parar. Participou do grupo de avaliação das tecnologias 4G e 5G para as redes e celulares e foi ganhador do segundo concurso nacional de trabalhos de conclusão de curso em 2006, sendo apresentado na Finlândia. Atualmente, faz tempo, mas dá prêmio, né? Atualmente é cofundador e CEO da Helpbox, onde atua em projetos de inteligência das coisas, internet das coisas e inteligência artificial, sendo uma startup que fez a união entre o conhecimento de tecnologia e a área de saúde para ajudar e cuidar de pessoas idosas através da tecnologia. Só o tema aí, tecnologia, inovação, idosos, já mostra muita coisa e muita inovação, caminhos que parecem que não se cruzam, mas que no final você fez cruzar, né? Sim, sim. Então, retomando, né, o nosso tema aqui de startup, trazendo para a nossa realidade, muitas pessoas têm interesse em saber, Adriano, como que funciona, como que é a gestão de uma startup. Né? Algumas pessoas têm interesse em trabalhar de forma mais moderna, mais inovadora e acreditam que esse seja talvez o caminho para abrir esses horizontes aí. Na verdade, me explica o que é a startup, vai. Tá, acho que é o melhor, eu acho que realmente é o melhor caminho. Muitas pessoas me perguntam sobre esse tema e falam comigo. E a primeira coisa que a gente precisa falar é que uma startup não é uma empresa pequena. Tá? Definitivamente não é uma empresa pequena. Tá? Ela pode ou não ser uma empresa. Na verdade, quando você fala de uma startup, eu estou imaginando aqui numa ideia de disruptura. Tá? Você tem um problema, você precisa resolver aquele problema. Você junta uma gama de pessoas, né, criativas, autodidatas, flexíveis, que estão ali prontas para encarar, para resolver um problema. Então, eu vou pegar o problema especificamente do Helpbox, que é o nosso projeto aqui.
né? Nós temos os idosos sozinhos em casa e a gente não sabe o que está acontecendo com eles, né? Eles estão lá, eu tenho uma avó de 91 anos que mora sozinha, não quer cuidadores em casa e tal. E como que eu vou fazer? E se ela cair? Né? E se ela passar mal? E se ela precisa de uma ajuda? O que que a gente faz? E a gente vai para o mercado e não encontra nada. Aí você fala assim, nossa, eu não posso usar um reloginho, né? Um reloginho vestível, né? Juntamente com uma caixinha que está aqui atrás de mim, que posso ter um viva voz e falar com essa pessoa para fazer com que, na verdade, o familiar e ela se sinta mais segura. Então eu posso fazer isso, mas a tecnologia existe, a implementação existe, como que está acontecendo, o que está acontecendo no mercado? Quando as pessoas me perguntam de startup, e vindo bem direto à sua pergunta, a gente vem sempre na cabeça o Steve Jobs, a Google, a Microsoft, a Amazon, né? Todo mundo saindo de uma garagem, ganhando o mundo e conquistando o mundo. E ganhando muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, consequentemente. A questão é que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, entender um pouquinho das coisas, o que acontecia ao longo do tempo, né? Vamos voltar lá em, sei lá, 1865. Nossa, que longe, Adriano. Onde você vai? Já tinha startup lá? Já tinha startup? Pois é. E se a gente pensar em Andrew Carnegie, tá? Que foi um dos maiores homens, para mim, eu acho que o homem mais rico do mundo de todos os tempos. Ele trabalhava numa empresa numa ferrovia, né? E ele precisou, trabalhando lá na ferrovia, ele precisou construir uma ponte sobre o rio Mississippi, né, que exigia uma longa distância, né, entre uma margem e a outra, tá? E só existia ferro na época, não tinha aço. Não se tinha como ter aço na época para construir a ponte. E ele, na verdade, procurou desenvolver, ele não era conhecedor, ele não era químico, ele não era nada, mas ele se juntou a pessoas. Ele procurou pessoas, ele procurou gente que lhe ajudasse e ele foi atrás de produzir aço. O aço existia, mas não em grande quantidade para construir uma ponte tão grande. E ele construiu essa ponte. Ele construiu essa ponte entre que na verdade ligou, né, o leste e o oeste dos Estados Unidos. E ele criou a indústria siderúrgica. Só isso, ele criou a indústria siderúrgica e revolucionou a indústria civil nos Estados Unidos, né? Porque todos os prédios lá são construídos a partir de aço. Dado que ele construiu, os desafios deles não terminavam aí, porque ele construiu a ponte. Os engenheiros garantiam que a ponte estava construída e ela era segura. Mas ninguém atravessava a ponte. Por que ninguém atravessava aquela ponte? Porque ninguém acreditava que aquela ponte era segura. Então, o que ele teve que fazer? Medo, completamente medo. É a questão de você transitar entre o desconhecido. Aquilo não era conhecido, aquilo era uma novidade e tal. E aí ele teve uma ideia brilhante, para mim uma ideia brilhante, que existia uma mística na época que os elefantes só andavam sobre superfícies sólidas. E ele botou um elefante para atravessar a ponte. Né? Com isso, ele convenceu as pessoas de que aquilo era verdade. E aí ele foi. Então você vai me perguntar, que habilidades ele teve? Juntar pessoas, ter ideias, romper com o sistema que existia antigamente do ferro, acabar com o preconceito do aço ou o preconceito que ali existia, trabalhar com marketing, trabalhar muito com propaganda, com marketing. Então, assim, você precisa criar uma ideia, você precisa romper com um modelo antigo. Então, uma startup nada mais é do que romper com algo que está ali existindo todos os dias, né? Isso faz muita diferença para a gente, isso faz muita diferença no dia a dia. Por quê? Porque você rompe com aquele modelo e fala assim, bom, eu vou criar algo novo. E isso não é, quando você fala isso, você não necessariamente é uma empresa. Você pode fazer isso dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha, que eu estou dizendo, né? Então a criação, a inovação, ela vem daí, ela vem de você ter as coisas controladas, as coisas, na verdade, que você tem sob controle hoje, e você falar assim, bom, eu vou sair dessa zona de conforto e eu vou me arriscar em algum outro lugar. Eu chamo isso de startup, tá?
Tá. Tem algumas pessoas que falam para mim, assim, agora depois a gente depois vai entrar no tema de gestão, que é uma questão, mas uma das coisas piores que eu já ouvi, assim, é o seguinte, a startup não tem regras, uma startup não tem... Mentira, quem fala isso não sabe o que está falando. Startup tem regras, sim, tem regras, tem governança, tem fluxos, tem controles, ela precisa sobreviver, ela é uma empresa, ela precisa viver, Necessita, ela precisa viver como mesmo uma empresa. Tendo essa questão de disruptura, de inovação, ela ainda exige uma certa estrutura de regras e, enfim. Exatamente. Existe uma ordem. Quem tem filho pequeno, nós temos filhos pequenos, né? Nós vamos lá assistir o jogo de futebol, a gente vê aquela molecada correndo no campo de futebol, todo mundo chutando a bola junto. Né? Não sai um jogo legal assim, não é uma coisa bacana, né? Então eles aprendem com o tempo depois que cada um tem uma posição, que cada um consegue trafegar em cada área do campo e trabalhar de um jeito melhor para ser mais eficiente. E aí precisa de um bom técnico, precisa de um bom goleiro, precisa de um lateral, precisa de meio de campo, precisa de atacante, e assim vai. E a gente vai cuidar. O legal da startup não é essa questão da bagunça ou, né, das crianças correndo atrás da bola. O legal da startup é mudar rapidamente o conceito que lhe existia antes. Né, para tentar, obviamente, se adaptar melhor ao jogo. Então, isso que eu acho que é o diferencial da startup. A startup, na verdade, ela muda muito rápido. Eu costumo dizer para o meu pessoal que a gente muda, assim, frequentemente. Um dia pode ser uma coisa, outro dia pode ser outra, porque a gente muda tentando se ajustar. Por quê? Porque geralmente a gente é pequeno, porque geralmente a gente precisa de recurso e porque geralmente a nossa margem de erro é baixa. E a gente precisa se adequar a isso. E ainda mais... a velocidade tem que ser alta. A velocidade tem que ser alta e ainda mais nesse país onde empreender não é para amadores. Com certeza não é para amadores. Empreender nesse país é uma coisa difícil. Eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Já que empreender não é para amadores, você foi durante muitos anos empregado. Fui. Você trabalhou para outras empresas. Mais de 20 anos. E como que é isso? Porque eu imagino, né, o que eu sei, é que empreender realmente não é para todo mundo. Mas como que é isso? Vale a pena empreender? Não vale? De que forma você vê esse caminho, sabe? A pessoa já começa a carreira empreendendo. Como que você vê isso? Não, eu vejo da seguinte maneira. Se eu tivesse que dar um conselho a um jovem hoje, eu diria para ele: seja empregado. Comece por aí. Entenda como uma empresa funciona. Vá até uma empresa, trabalhe numa empresa, veja como as coisas funcionam. Startup ou não. Startup ou não. Entenda todos os caminhos de uma empresa. Por mais que você se formou como engenheiro, entenda um pouco de jurídico. Por mais que você se formou como engenheiro, entenda um pouco de contabilidade. Entenda um pouco de vendas, né? De marketing. De marketing digital. Né? Vai aprendendo em cada uma das áreas, porque quando você for empreender, quando você for para esse mercado, quando você se atirar, quando você se arriscar, né, a coisa vai ficar, a experiência vai lhe fazer falta. A experiência de ter vivido, na verdade, outras coisas. Tem uma outra metáfora que eu gosto de contar bastante para o meu pessoal, que eu acho que empreender é igual ser bandeirante. Tá? No sentido bandeirante mesmo, né? Então, assim, vamos empreender, vamos fazer um caminho. Então, eu cheguei aqui... No sentido desbravador. Eu cheguei aqui em Santos, eu olho para a serra e vou seguir até o Mato Grosso. Mas não tem estrada, não tenho alimento, não sei o que eu vou encontrar pela frente, eu não sei como que eu vou ter que fazer os caminhos, eu não sei o que eu vou ter que fazer, eu vou me resguardar naquilo que eu sei, e vou seguir o meu caminho, né? Então, o que eles faziam? Eles seguiam o rio, porque o rio tinha alimento e tinha água, né? Então, eles faziam isso. Então, a gente também segue os nossos caminhos, não é porque... Muitas das pessoas também falam assim, quando a gente fala de startup, a gente sempre fala do MVP. O que é o MVP? O MVP é quando você está trabalhando numa startup, você faz um mínimo produto aceitável pelo mercado, né? Mínimo entregável. O mínimo entregável, né?
Só que quando você faz esse mini entregável e começa a trabalhar no mercado, você já tem cliente. Você já tem que fazer certas coisas. Você tem que fazer faturamento. Você já tem que fazer contrato. Né? Você já tem que fazer atendimento. Você tem uma série de coisas que você está fazendo que, na verdade, não dá para esperar. Por mês que você tem o mínimo produto aceitável para você comercializar, você já tem que ter uma certa estrutura. Então, isso faz falta quando você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter o mínimo de gestão financeira, você tem que ter o mínimo de gestão jurídica, você tem que fazer o marketing, você tem que vender, né? Você tem que falar com seus clientes, muitos você precisa atender. né? São muitos conhecimentos que você pode agregá-lo e pode facilitar a sua vida se você não sair da faculdade e sair empreendendo. Não que eu não estou dizendo para não fazer isso, tá? Eu estou dizendo que se você pode facilitar, se você aprender com os outros primeiro. Você aprende com os outros, estuda a história, vê o que aconteceu, aprende na gestão e lembre-se, sempre, empresas são construídas por processos, produtos e pessoas. Produtos bons, processos com qualidade e pessoas motivadas e sempre prontas a ser flexíveis, a aprender e serem autodidatas. A crise nos trouxe um problema gigantesco para todo mundo, sem exceção. Empresa grande, empresa pequena, todo mundo teve que se virar nos 30 nessa crise. De repente, né, você está num labirinto lá da startup, está desvabrando, tá lá como aquele exemplo do Bandeirante, está seguindo lá a sua trilha para chegar até o Mato Grosso e de repente cai um monstro na sua frente. Monstro Covid-19. Né? E aí o que você faz? Totalmente inesperado, surpresa para todo mundo. Surpresa, foi uma coisa assim que complicou muito as vidas das pessoas, mas que gera oportunidades. Lógico que gera, toda crise gera uma oportunidade. Eu sempre vejo dessa forma. E como que foi para a sua startup receber esse monstro em casa? Foi complicado, porque o que a gente fez? A gente entendeu que existia o monstro. Um pouco antes da quarentena ser decretada em São Paulo, a gente entendeu que o monstro existia e que a gente precisava sair dali. Né, e que a gente precisava mover. Então, assim, a gente tinha pensado o seguinte, olha, nós vamos levar um instalador na casa do idoso para fazer a instalação e tal, e nós vamos vender de uma forma presencial, tudo isso caiu por terra, de uma hora para outra. Toda a sua estrutura de logística e vendas teve que mudar. Teve que mudar. Por quê? Porque a gente teve que se adaptar a esse novo cenário que estava acontecendo. Né? Então, a gente mandou todo mundo para casa. E aí eu preciso da gestão, eu preciso de gerir as pessoas, né? Longe uma da outra. Hoje eu tenho uma pessoa trabalhando em Cabo Frio de frente para a praia. Né? Uma maravilha, assim, trabalhando de frente para a praia. Aliás, eu tenho uma pessoa em Bragança, tenho uma pessoa em Amparo, tenho uma pessoa em Campinas, em Hortolândia, São Paulo, Campinas, eu aqui em Valinhos. E poderia ser no mundo. Poderia ser no mundo, poderia ser na Suécia, na Alemanha, poderia ser em qualquer lugar. Mas eu preciso controlar essas pessoas. Foi bom porque assim, foi bom porque a gente já tinha um método. Nós temos um método de desenvolvimento muito bem desenvolvido, né? O nosso arquiteto de software, que é o Cícero Luiz Júnior, meu sócio, eu vou mandar um abraço porque ele está me escutando agora. Eu espero que sim, né? Ele é muito rígido com essa questão de desenvolvimento de software, do controle, esse tipo de coisa. Desses processos. Isso, e o Cícero, como um dos sócios, né, o cara que me ajudou a montar tudo isso e trabalha comigo todos os dias ali, ele é muito rígido nessa questão do controle de como nós desenvolvemos, de como nós fazemos. Por quê? Para diminuir a margem de bug, de erros dentro do sistema. Tá. Por quê? Bug gera retrabalho. Bug gera insatisfação do cliente. Bug gera problema. E eu não posso ter isso. Na verdade, eu tenho pouca margem de manobra para trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu tenho que ter essa gestão das pessoas muito bem executada. A gente usa um método muito parecido com o Scrum, que é um método que as pessoas podem pesquisar depois. É uma metodologia de desenvolvimento que, na verdade, a gente adaptou para a nossa realidade, onde nós temos tarefas de tiros curtos, onde as pessoas fazem atividades de tiros curtos. Então, toda semana nós temos, então,
tarefas e tiros curtos que precisam ser alcançadas, metas rápidas, coisas que se resolvam rápido, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante para a gente. Ele tem um muito amarradinho. E ele tem um mérito fantástico de controlar isso muito bem, de ter esse teste, de ter esse controle. E as outras áreas E quando tem o bug aí que a pessoa errou? O membro aí dessa sua equipe, o seu funcionário, o colaborador, eu não sei como é que você chama a sua turma aí, seu time. Quando eles erram, como é que funciona isso? Porque o processo é todo amarradinho para diminuir os erros, mas vai acontecer. E como é que vocês lidam com isso? Brincadeiras à parte, uma vez eu escutei uma palestra do presidente da American Airlines, ele dizendo assim, voos sempre vão atrasar, não tem jeito, né? Todo mundo está sujeito a um clima, por mais que o cliente fique insatisfeito porque tem um furacão e o voo não vai poder levantar, ele vai ficar insatisfeito. Mas assim, aconteceu um erro, aconteceu um bug, qual vai ser a atitude perante o erro? Como que nós vamos mitigá-lo? Como que nós vamos resolvê-lo? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma outra coisa para o cliente, nós vamos pedir desculpas, nós vamos corrigir o mais rápido possível, nós vamos dar um jeito de mitigar a situação e dar a ele uma situação melhor, uma experiência melhor depois. É isso que nós temos que fazer, porque os erros vão acontecer. E ninguém será culpado. Não se pode ter culpados dentro da empresa. Nós não procuramos culpados. Na verdade, nós avaliamos qual é a sua atitude perante o erro. O que você fez? Se abandonou e falou, não, tudo bem, deixa quieto, eu errei, o bug está lá. Escondi, nem vou contar para ninguém. Não vou contar para ninguém. Não. A primeira coisa que todo mundo fala é não ter medo. Eu errei, pessoal, vamos junta e vamos todo mundo. Porque eu costumo dizer para as pessoas também que um outro paradigma aqui, uma outra coisa que a gente fala dentro da companhia, assim, você precisa confiar na pessoa que trabalha do seu lado. Porque, no fundo, a gente tem que trabalhar com uma equipe. E trabalhar como uma equipe é trabalhar como se fosse uma família, que tem divergência, que tem opiniões diferentes, tem características diferentes, normal. Mas vocês devem lutar como uma família. Porque, na verdade, no fundo, quando você vai para o mercado e o mercado é uma guerra, vocês terão apenas uns aos outros para se resolverem. Não tem outra pessoa para ajudar. Então, a equipe sabe que eles, na verdade, eles podem contar um com os outros porque eles precisam chegar a esse ponto do ajuda, do auxílio, de como trabalhar essa questão e ter essas questões muito bem mapeadas dentro da empresa, né? Para resolver. E saber que ninguém não vai ser caça às bruxas. Você não pode causar isso. Você tem que ter... Não vai ser eliminado. Você tem que ter produto bom, processos que são constantemente melhorados, adaptados, resolvidos, enfim, melhorados propriamente dito para atender o cliente, mas você tem que ter pessoas sempre motivadas, pessoas contentes, pessoas que se querem sair de um lugar e ir para outro, elas podem, pessoas que podem... Eu tenho um exemplo, tem uma pessoa que entrou para ser designer e agora ela é programadora. Por quê? Porque ela quis. Né? E ela tem essa liberdade. E porque coube, porque ela quis se adaptar, ela quis se mostrar, ela quis fazer parte do time de programação. Não que ela não fosse. Eu vou falar uma coisa para vocês, ela é uma das melhores designers que eu já tive. Mas ela é uma boa programadora e ela quer ser programadora. Então deixe experimentar. Não tem problema experimentar dentro da startup, né? Essa que é a questão. Essa é a ideia, né? Por isso que eu te perguntei dos erros, porque você estimula ideias e inovação e junto com isso também existem as possibilidades de erro, né? Então, Sim. Você acolhe esse erro e vamos resolver. É assim que faz. E é assim que a gente resolve. E eu queria te perguntar, que até foi uma das perguntas que eu abri uma caixinha de pergunta uns dias atrás, e as pessoas me mandaram algumas coisas aqui que queriam saber. E aí eu vou perguntando aqui, vou encaixando aqui no nosso papo. Mas uma das coisas que me perguntaram, e não foi só uma pessoa que fez essa pergunta, e eu também tenho essa curiosidade, é que competências, que habilidades precisam ter as pessoas que vão trabalhar numa startup? Para trabalhar aí com você, especificamente.
o que, que você busca? O que, que você pede ali no currículo como competências, na entrevista, as habilidades que você deseja para a pessoa trabalhar aí com você? A primeira coisa é nunca procurar especificar coisas técnicas, tá? Lógico que você vai se candidatar a uma vaga de programador, você tem que saber programar. Lógico que se você vai se programar, você vai se candidatar a uma vaga de RH ou de marketing, você tem que saber alguma coisa com relação a isso, tá? Mas se eu tivesse que dar peso para as coisas, eu daria muito mais peso para o caráter, para aquilo que a pessoa pode vir a ser, né? Então ela vai evoluir na empresa de uma forma muito mais ampla, se ela tiver a liberdade e ela tiver, por exemplo, ela tiver a convicção que ela, por exemplo, é uma pessoa autodidata, que ela é uma pessoa que trabalha bem em equipe, que ela é uma pessoa que que aceita muito bem o feedback, que é uma pessoa que não se fecha a ponto de não receber coisas críticas ou construtivas que outros vão colocar, que seja autodidata, que seja flexível, que seja escalável, que seja resiliente. Na verdade... O que é uma pessoa escalável? Uma pessoa escalável? Acho que deixa eu trocar a palavra, então. Não é uma escalável a palavra, é uma pessoa que consiga transitar entre boas áreas. Porque uma hora, dentro da empresa, você às vezes precisa que uma pessoa saiba vender. Outras horas, você precisa que essa pessoa também ajude no marketing. Então, ela tem que ser muito multidisciplinar, às vezes. Porque você precisa disso, né? Você precisa da pluralidade e você precisa dessa questão da pessoa poder escalar ali entre as áreas, poder se adaptar, poder se ajudar em outras coisas, porque você realmente está precisando. Então, muitas das vezes, você precisa que essa pessoa seja adaptável, né? Ela consiga sair do ponto A para o ponto B e se trabalhar bem, sem problema. A gente vai, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro, a gente vai para uma feira, né? E a pessoa é programadora. Então, ela senta ali no computador dela e fica lá programando. Digitando, com o fone de ouvido dela, não fala com ninguém, aquela coisa toda. Mas, de repente, eu preciso dela num stand de vendas. Onde ela vai apresentar o seu produto. Onde ela vai explicar as coisas, onde ela vai interagir com o público. Então, esse tipo de gente tem muito valor dentro de uma startup. Esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional... Esse comportamento... Isso, porque no fundo, a pessoa que vai empreender e ela vai criar esse ambiente, eu costumo dizer que você pode muito bem... Existem vários tipos de perfis de pessoas e não tem problema com isso, tá? Existem as pessoas, vamos comparar aí com o mercado financeiro. Existem pessoas que gostam de renda fixa. Poupança, né? CDB. Existe alguém que vai se arriscar um pouquinho mais ali em alguns fundos de investimento e tal. Existem alguns que vão para ações. Existem alguns que vão trabalhar com criptomoeda. E existem outros que vão empreender. Cada um tem o seu nível de risco. Cada um tem o seu nível de agressividade do risco. Então eu vejo mais ou menos arrojado. É mais ou menos arrojado. Então, quando eu vejo isso, eu vejo, na verdade, as pessoas trabalhando dentro da empresa e eu vejo muito da gente... Por exemplo, quando você vai fazer uma startup, você se cerca dessas pessoas. Porque essas pessoas vão te ajudar. Né? Cada um na sua característica, lógico, respeitando a individualidade de cada um, mas cada um vai te ajudar e se eles forem cada vez mais multidisciplinares, melhor. Né? O que eu já trouxe aqui para o pessoal, certa vez aqui numa conversa, é assim, né? Antigamente, não tão antigamente quanto os exemplos que você trouxe aí do Mississippi, enfim, mas há um tempo atrás, a gente considerava que a carreira, acho que a minha e a sua já teve nesse momento, era uma escada. Então, em cada momento, você tinha que subir um degrau. Isso. Né? Isso, até alguns anos atrás, era uma visão coerente com os caminhos de carreira de cada um. Hoje, a gente encara a carreira, o nosso desenvolver da nossa história profissional, como um labirinto. Você até citou em algum momento
essa história de labirinto, em que você vai, em determinado momento, você abre uma porta e decide qual caminho você vai, se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Se você for para a esquerda, logo mais à frente vai ter um outro caminho, e assim você vai. É mais ou menos assim que funciona com a startup também? Outra coisa que fala muito de startup, que eu meio que renego, é aquela questão assim, startup é tentativa e erro. Não, não é bem verdade. Não é bem verdade. Não, isso também não é uma verdade absoluta. Claro que nós vamos tentando e nós vamos corrigindo. E você vai falar para mim, Adriano, você acabou de falar que você se corrige ao longo do tempo. Então, como não é uma tentativa e erro? É uma tentativa e erro, mas você tem que ter critérios. Né? Dentro da startup também você vai ter critérios. Para a carreira também você vai ter que ter critérios. Você vai sair numa carreira horizontal, vertical, diagonal. Você vai fazer o quê, né? Dentro da startup? Você pode. Hoje você pode entrar na empresa sendo montador, a pessoa que solda os equipamentos, e amanhã tomar o posto de diretor executivo da empresa. Por que não? Se você se mostrar eficiente, capaz, apto para aquela situação, por que não você chegar até lá rápido e subir rápido? As coisas acontecem muito rápidas na startup, essa que é a verdade. A gente tem uma adaptabilidade ao mercado muito rápido, porque a gente precisa ser assim. A gente precisa se adaptar, a gente precisa se reinventar todos os dias, né, para sobreviver mesmo. Eu escuto uma estigma que, assim, as empresas grandes, elas estão muito preocupadas e elas, na verdade, constroem, montam esses esquemas de startups, compram startups, porque o Império Romano não perdeu para outro império. Ele perdeu para um monte de tribo. Tá. Não sei se cabe aí a analogia, mas ele perdeu para um monte de tribo. Entendi. Então, na verdade, esses grandes empresas, então esses grandes bancos, eles precisam olhar para essas fintechs que estão aparecendo. Esses grandes conglomerados de saúde precisam olhar para essas empresas de health tech que estão aparecendo. Então, por quê? Porque eles têm que entender que esses são tribos. E essas tribos estão machucando. Cada uma em seu ponto, cada uma resolvendo um problema específico que existia. Então a coisa está andando, a coisa está mexendo, a coisa ela é muito dinâmica. Então a empresa, hoje, se você olhar dentro da empresa, se uma pessoa tem capacidade para assumir alguma coisa, você traz ela. Você faz com que ela trabalhe naquele ponto, trabalhe naquele posto, sem problema algum. Né? Porque ela pode trabalhar naquele ponto, sem problema nenhum. E você tem que liderar as pessoas pela competência. Você tem que dar a oportunidade de formar novos líderes dentro da empresa. Isso é o mais importante de tudo. Você tem que escutar as pessoas e formar novos líderes. Porque você não pode também falar assim, não, eu sou o detentor da ideia e por eu ser o detentor da ideia, eu sempre serei o dono da razão. Né? Eu tenho um exemplo que eu acho que é o maior exemplo da história. Eu vou voltar lá atrás de novo, tá? Porque eu adoro os exemplos de lá de trás. Você não era professor de história, né? Não era, mas olha, eu vou falar um negócio para você. Um dia eu ainda vou fazer uma faculdade dessa. Pode ser. Todo mundo fala de Thomas Edison, inventor da lâmpada. Tá? Uma pessoa fantástica. Fez o mundo, revolucionou o mundo, criou a lâmpada. Tá? Mas ele tinha um modelo de transmissão de energia, né? A condutividade da energia dele era um modelo que a gente chamava de DC, que a gente chama de DC até hoje, corrente contínua. Eu recomendo a todos que estão escutando aqui assistir um filme chamado Guerra das Correntes. Muito legal. Assistam, que vocês vão... Anota que muito legal esse filme. Dentro do laboratório dele, ele contratou um jovem engenheiro chamado Nikola Tesla. Eu acho que você já ouviu do Tesla, que dá inclusive o nome ao carro. O carro, o Elon Musk, que defendia uma outra forma, que era a corrente alternada. O que Edison fez quando o Tesla lhe apresentou a ideia? Ignorou, debochou, não fez com que aquilo prosperasse.
O Tesla, descontente, saiu e criou a Westinghouse, que na verdade veio depois a ganhar a maioria das concorrências de transmissão de energia elétrica nos Estados Unidos. Erro fatal. Edison foi brilhante. Pobre Edison. Foi brilhante, brilhante. Adoro a história dele, um cara, assim, uma das personalidades mais brilhantes da história, mas não teve a humildade de escutar o seu funcionário. Deixou que um funcionário do seu laboratório saísse e virasse seu concorrente, e não era só qualquer funcionário, era Nikola Tesla. Entende? Você tem que dar ouvido ao seu funcionário, você tem que ouvi-lo. Isso serve para todas as empresas, não só para as startups. Mas você acha que o líder dentro de uma startup também tem que ser um cara aí diferenciado, né, Adriano? Ele também precisa ter essa adaptabilidade, precisa aceitar que esse cara que é o subordinado dele pode ser bom pra caramba, né? Olha, você tem que fazer reuniões semanais. Aí vem o fluxo, aí vem a gestão. Se nós não fizéssemos isso todas as semanas, com o nosso café virtual, as melhores ideias não sairiam. A gente junta todo mundo, faz um brainstorm, não existe certo ou errado, conversamos sobre tudo e pinta uma ideia. Aí, quando pinta uma ideia, obviamente você fala assim, nossa, então vamos fazer agora um brainstorm, a empresa é maravilhosa, vamos sair implementando tudo. Não, não é assim. Todo mundo sabe que para implementar uma ideia, você precisa de dinheiro, de tempo, e para ter tempo e dinheiro, você precisa manter uma certa qualidade. Então você tem que manter esses 3 pilares alinhados. Com isso, o que você faz? Você olha, essa ideia é legal, mas eu posso implementá-la agora, em médio prazo, ou a longo prazo. E você faz um planejamento para aquilo. Para isso, a gente chama da nossa empresa, em vários lugares, né? Não é só numa startup, mas você chama isso de roadmap. O que eu vou fazer ao longo da minha existência? Eu vou tendo ideias e vou colocando essas ideias ao ponto de que eu vou tendo as ideias, vou colocando isso e eu vou falando, isso é agora, isso é daqui 2 semanas, isso é daqui 1 mês, isso daqui é 6 meses, isso aqui é 1 ano. Né? Pensando muito claramente. Eu uso o roadmap para fazer planos de carreira aqui com os meus clientes. Então, exatamente, é a mesma coisa, você faz isso. Não porque uma ideia, não é porque uma ideia é excelente que ela vai ser implementada agora, porque você precisa também da viabilidade econômica dela. Não adianta você sair implementando um monte de coisa, sendo que não haja um suporte financeiro, que não haja uma rentabilidade sobre aquilo. A empresa precisa se parar de pé. Eu sempre falo, pessoal, a empresa precisa parar de pé. E a empresa só para de pé quando ela vende. Né? E ela precisa vender. E para ela precisar vender, a gente precisa atingir os passos certos, no momento certo, né? Para que você possa ter o fluxo de caixa certo para você implementar as coisas. E você tem que ter uma certa organização. E ao longo do caminho numa startup, você vai arrumar investidores. Você vai ter pessoas investindo. E aí você caminho comum da startup, né? Caminho comum da startup. E aí você precisa ter, na verdade, toda uma estrutura para mostrar até para o seu investidor que o quê? Que você é capaz de cumprir aquele caminho, né? O que eu ouvi uma vez... Que você não é um loucão que você está inovando aos trancos e barrancos, fazendo desesperadamente para ter uma solução. Eu ouvi de um mega investidor, um cara super grande no Brasil, que investidor não investe em ideias e nem em produtos. Ele investe em pessoas. Ele investe em equipes. Opa! Isso é muito importante. Por quê? Nossa. Não, isso é extremamente importante. Porque é um negócio. Você pode Grifa ter uma isso ideia, aí, né? Você pode ter uma ideia fantástica. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Mas você precisa ser capaz de implementá-la. Existem inúmeros exemplos de pessoas que tentam implementar e não conseguem. Eles acham que sabem implementar e aí tem aquela prepotência de que, não, eu vou fazer, e aí é fácil, e aí eu vou concluir, e eu vou montar isso rapidinho, e vai dar tudo certo. E não é bem assim. As coisas, assim, quem fala que é fácil é porque não foi lá fazer. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Tá só no acadêmico. Então, o investidor tem isso na cabeça também, que ele vai colocar o dinheiro dele não só na ideia, mas na capacidade de entrega. Então, a ideia é fantástica,
Mas você não tem uma equipe, não tem uma pessoa, não tem pessoas, não tem gestão, não tem capacidade, não tem intelecto, não tem nada, do que adianta a ideia? Do que adianta o produto ali feito se você não consegue levar ele para frente? Então, investidores investem em pessoas. Eles investem em equipes. Eles investem na capacidade de entrega. Pense como investidora. Olhe você agora sendo uma investidora. Onde você colocaria o seu dinheiro? Numa ideia? Nossa, ou sensacional. ou sabendo que você consegue entregar aquilo que você vai entregar, aquilo tem uma chance de sucesso? Porque muita gente coloca dinheiro e dá inúmeros exemplos de investidores, aqui dica até para investidores, que colocam seu dinheiro achando que vai ganhar um dinheiro lá na frente porque a ideia é muito boa e depois a ideia não se complementa por conta das pessoas. Não foi. Não vai, não foi. Não escutou o mercado, não fez o seu dever de casa direito, não entendeu o que estava acontecendo, né? Então, é muito importante fazer isso. Não foi aprender lá atrás como fazia para depois fazer. Não foi implementar, não foi fazer isso. Então, isso é muito importante. Não foi conhecer como se faz para poder inovar, né? Porque para você inovar, você precisa conhecer Valesca, e saber do passado, né? Valesca, o maior patrimônio da minha empresa são as pessoas que trabalham nela. Não é a marca. Você pode falar que o Helpbox vale tanto, você pode falar que a caixinha vale tanto, você pode falar que o relógio tem tal valor. As pessoas não. As pessoas são intangíveis. Isso é muito importante. Porque as pessoas é que fazem a empresa e não o contrário. Entende isso? Isso é muito importante. E você tem que tratar bem as pessoas. Você tem que tratar bem os funcionários. Você tem que motivá-los. Você tem que dar prêmios. Né? E prêmio que eu estou dizendo dinheiro. E o funcionário também tem que estar ligado nisso, sim, né? O funcionário não adianta a empresa estar nessa vibe. O funcionário tem que estar ali entendendo que aquele ali é o trabalho, que aquilo é uma equipe, tem que estar, que estamos todos juntos. O funcionário tem que estar em sintonia. Se não tiver em sintonia com a equipe, com a empresa, não dura. Porque ele precisa entender que o trabalho dele vai ser mais do que simplesmente sentar na cadeira, fazer aquele papelzinho dele ali. Se ele quiser esse papel, essa estabilidade, aquele negócio chegou, fez, bati o cartão, comecei 8 horas, terminei 5 horas, piquei meu cartão, fui embora para minha casa, sinto muito, procure uma empresa grande. Procure uma... Não é aí. Vá para um serviço público. Não é uma startup que vai te dar essa segurança de horários, por exemplo. Vá para o serviço público. Vá para o serviço público, parece um concurso. Ultimamente não tem sido uma boa ideia. E tá tudo bem se você quer isso. Não, tudo bem, claro. Não, mas tá tudo bem, né? A pessoa pode decidir o que ela quer. Todos que caminho que ela vai. Exatamente, as pessoas têm esse direito. Só que as pessoas têm que, assim, a gente não pode se iludir. Você não pode entrar numa startup achando que você vai trabalhar, vai fazer só o seu ali, vai ficar das 8 às 5, não vai ter que ter nenhum tipo de não vai ter nenhum perrengue no seu dia a dia e você vai embora. Não, nenhuma empresa é assim. Eu costumo dizer para minha esposa, que trabalha numa grande companhia, que a estabilidade é uma ilusão. Mesmo dentro de empresas grandes. Tá? Porque empresas grandes também podem mudar. Uma hora você trabalha dentro de uma divisão de uma empresa grande, essa divisão é vendida e você tem que sair da sua cidade, que você está super confortável com seus filhos, e mudar de estado. E aí? O que você faz? Ou a empresa toma uma decisão simplesmente de encerrar as atividades de determinado setor. E aí está tudo bem. Adriano, a gente ainda não falou do pós-pandemia. Como é que vocês estão se organizando para isso? Olha, a pandemia nos fez aprender muita coisa. Melhorar processos. E é que já vai ter pós-pandemia. Vai. Eu acredito que logo, logo essa questão da vacina ela chegue e ela resolva, né, o que a gente precisa. Mas a pós-pandemia, na verdade, assim, a pandemia foi para nós nos adequarmos e nós aprendermos a trabalhar de um jeito diferente. Né? Foi. Legal, aprendemos, nos adaptamos, interagimos. Hoje a gente vende online, a pessoa instala, a coisa ficou mais fácil. Como todo mundo ao invés de vocês mandarem um instalador, a própria pessoa faz.
todo mundo está lá sozinho, não tem mais problema nenhum. Então, assim, a gente se adaptou a isso. E o que ficou de lição? Ficou de lição o seguinte, peraí, para pensar um pouco. Nossa, a gente precisava tanto fazer reunião presencial e a gente aprendeu de uma hora para outra que, nossa, reuniões virtuais rendem até mais do que pessoalmente. As pessoas são mais pontuais, né? E o que ficou para a gente? O que para a gente ficou da pandemia? Que os idosos precisam de mais ajuda ainda. Ficou evidente isso. As pessoas ficaram sozinhas, a minha avó ficou sozinha, as pessoas têm que pegar a compra, levar até a porta do apartamento dela, limpado, tudo ali, bonitinho, com álcool ali, colocar na porta e tal. Então, nossa, olha o leque de oportunidades que se abriram para os profissionais e para a empresa. Por que para os profissionais? Porque eu vou ter diversos tipos de profissionais. Nós vamos abrir vagas, nós estamos expandindo, as pessoas estão acontecendo, as pessoas estão cada vez mais motivadas dentro da empresa, as coisas estão acontecendo de uma forma mais rápida. A gente conseguiu, de uma certa forma, passar pelo pior momento da tormenta, né? Aprender com ele, se adaptar a ele e agora falar assim, poxa, não preciso voltar ao modelo que era antes, dá para fazer melhor. Vamos voltar a outro exemplo? Segunda Guerra Mundial. Olá. Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Faltava cacau na Europa. Faltava cacau, simplesmente não dava, porque não chegava. Alguém ousou fazer um creme de avelã. Você conhece algum por aí? Creme de avelã? A gente gosta um pouco ou não? E ele veio e ele ficou. Ele não vai mudar. E ele ficou assim, ele ficou. Simplesmente ele foi criado ali e ele ficou. Assim como as coisas que nós criamos na empresa agora, pensando da pandemia, então, peraí, a gente precisa pensar que as pessoas não podem entrar dentro da casa. A gente precisa pensar que o idoso está sozinho e ele precisa de um aviso de remédio sonoro por inteligência artificial. Ele precisa de controles, ele precisa de mais monitoramento, ele precisa de mais humanização. Tem muitos velhinhos que nos ligam apenas para conversar. Simplesmente para conversar. Então a gente está abrindo um campo dentro da empresa, agora pós-pandemia, de pessoas que vão sentar só para conversar com idosos. Para trocar figurinhas. Não é mais só o reloginho para saber se o idoso caiu. Não, que você já não contou é mais lá no isso. Começo. A gente já humanizou o negócio e agora a gente já está falando daquele dedinho de prosa que o mineiro fala. A gente já está falando de uma pessoa que vai sentar e vai entender. Acompanhamento. E vai falar, Dona Maria, está tudo bem hoje? Como que está a senhora? E a horta? Cresceram os alfaces? Está tudo certo? E aquele maracujá que a senhora plantou? Está tudo certo? Brotou. Alguns gostam de missa, alguns gostam de futebol. Eu tenho uma idosa que adora futebol, né? Se a neta dela estiver me escutando, ela vai saber. Ela adora futebol. Então eu mando um recado para ela. Olha, o São Paulo está em terceiro lugar do campeonato. Nossa, pronto, ela dá risada e fala. Já começa, engata numa conversa ali que não tem mais fim. Então, assim, e eu vou ligar também pro seu Joaquim, lá de Belo Horizonte, e vou falar para ele assim, senhor Joaquim, e o Galo? Ah, o Galo vai ser campeão esse ano, e tá tudo certo. Esse é uma profissão do futuro. Se você estiver falando de profissões, eu li um outro dia numa matéria, não me lembro, não me recordo de verdade aonde, tá? Mas eu ouvi uma profissão, o walk-talker, vamos dizer assim, a pessoa que escuta, né? A pessoa que fala, que conversa com outras pessoas. Existe uma profissão para isso. Então, hoje a gente está se humanizando para ter terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicoterapeutas, né? Pessoas que conversam com os idosos. Por quê? Porque eles se sentem sozinhos no dia a dia, os filhos já foram embora, já estão trabalhando, já têm suas vidas, os netos já têm suas vidas, e eles? E a pandemia reforçou isso, né? A pandemia só veio reforçar isso. O isolamento reforçou isso. E aí a gente começou a conversar e eles ficaram, nossa, existe uma caixinha que conversa comigo. Entendeu? Então, fantástico, né? A união da tecnologia com a humanização. E isso é a Nutella que veio para ficar. Não pode falar marca? Pode falar. Já Aqui falei. pode falar marca. Já falei a marca. Então a Nutella e agora veio para ficar.
A live está quase acabando. A hora que acabar, todo mundo para a cozinha, procurar se tem Nutella no armário. Mas essa questão veio para ficar mesmo, essa conversa, esse acompanhamento, essas coisas. E a nossa empresa está preparada para isso. Era uma coisa que eu não tinha preparado lá atrás. Quando eu desenvolvi o sistema, eu desenvolvi para o cuidado, esperando que a pessoa caísse, que houvesse uma queda, que houvesse uma emergência, que tivesse um problema físico, clínico. E, na verdade, eu entendi que hoje as pessoas precisam muito mais de um acompanhamento psicológico, da conversa, do acompanhante, sabe? E fica aí essa dica aí de expansão aí de novas profissões. Porque a gente vê muito, Adriano, e especificamente você deve saber disso, deve ver, a gente recebe muita informação a respeito de crescimento de profissões mais relacionadas mesmo à área de tecnologia, à área de tecnologia da informação, informática, mas o ser humano também é humano, precisa... Em 2018, se ligar, né? A profissão de cuidador de idosos cresceu no país 578%. Fica outra dica. Por quê? Porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando. Cada vez mais as pessoas têm um dia a dia turbulento. Não tem tempo. E o país está envelhecendo. Então, e o país está envelhecendo. Então, eu tenho umas estigmas que, assim... Quando a gente ficou logo na pandemia, eu até montei um slogan para a gente assim: isolados sim, sozinhos jamais. Ou seja, a gente precisava disso, a gente precisava do acompanhamento. Então, assim, estar distante, estar longe não significa estar distante. Nossa, você vai falar, nossa, que coisa é essa? Isso não faz o menor nexo, isso não faz o menor sentido essa frase. Peraí, mas poético. A pessoa... mas a pessoa com o celular ali, olhando dentro do seu escritório, aí pega o seu celular e olha e fala assim, meu pai já acordou, tá se movimentando. E o nosso sistema tem essa inteligência artificial para saber, se a pessoa levantou. A minha avó tem um cotidiano. Toda pessoa tem um cotidiano. Acaba mapeando, né, essa rotina, esse cotidiano do idoso. Então você vai mapeando o cotidiano, você vai sabendo assim, olha, a pessoa levanta, vai fazer café, vai cuidar dos passarinhos, vai fazer o almoço, vai tirar uma soneca de tarde. Se são 10 horas da manhã e ela são 10 horas da manhã e ela está na cama, o que está acontecendo? Algo aconteceu. Se você está ali na sua reunião, ali de boa, conversando, fazendo uma live com a Valesca, e agora eu olho e falo assim, tá tudo bem com a minha avó, tá em repouso, deve estar assistindo TV. O coração tá certo, tá tudo em ordem. Então, eu estou mais próximo dela do que eu estava antes. Mesmo estando aqui. Longe. Longe sim, distante jamais. Entendeu? Essas frases que não fazem... Manda um beijo pra vovó. Vovó tá assistindo a live? Acho que a vovó não está assistindo a live. Os vovôs não gostam muito do celular, essas coisas assim. Essa vovó aí não, mas eu conheço uma vovó que a vovó do Cícero deve estar assistindo. A outra vovó também está assistindo. Com certeza a outra vovó também está assistindo. A vovó do Cícero deve estar assistindo. Né? Sejam bem-vindas, vovós, por aqui também. E eu vou falar uma coisa para você. Cada vez mais eu tenho sido procurado por pessoas mais jovens, 60, 55. Na verdade, eu mesmo gosto do sistema, tá? Eu mesmo quero usar. O Cícero fala para mim, eu quero usar o sistema. Por quê? Porque é uma segurança para você. Você está ali, né? Você também está se monitorando, você também tem um relatório, você também tem as suas coisas. Você também quer não necessariamente para pessoas muito idosas, mas para pessoas que talvez morem sozinhas, enfim. Que tenham crise de ansiedade, que precisem de ajuda, né? Que morem sozinhas em São Paulo. Cada vez mais tem pessoas que moram sozinhas em São Paulo com crise de ansiedade, né? Dizem que é a doença do século, é a pandemia, na verdade, que existe, é a crise de ansiedade. Então, assim, por que não? E por que sim? Então, assim, nós estamos aqui abertos, a startup tem que estar aqui, pronto, eu identifiquei uma oportunidade, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu chamo hoje o Helpbox de agente pessoal de saúde. O negócio muda muito, né? Isso. Em 6 meses aí, começou com uma caixinha que você ia ter um instalador, ia monitorar a questão física da pessoa. E hoje, 6 meses depois, a gente saindo dessa pandemia, você está num outro patamar que existe
esse formato, mas que já não existe mais o instalador, e que Sim. você já tem aí planos de ter um acompanhamento, uma conversa aí. Sim, então, além de tudo, o seu quadro de funcionários vai mudando, deve crescer, então. vai crescendo, vai mudando, cada vez mais. Adriano, nós estamos quase Então, tá acabando aqui, que o Instagram derruba a gente. O já papo aconteceu, flui. viu? O papo já flui. aconteceu. Nossa, a gente ficaria muito mais tempo e a gente pode até voltar outro dia para conversar mais, não tem problema. Mas me diz aí uma última palavra para o pessoal aí que está interessado em carreira, que está pensando em trabalhar em startup, que está pensando em empreender, sei lá. Me fala aí uma última dica. Uma última dica? Estudem bastante. Uma última. É só uma ou não? Pode ser algumas, né? Estudem bastante. Pode ser assim, tópicos. Tá bom. Estudem bastante. Aproveitem de suas profissões para se tornarem especialistas. Naveguem na empresa onde trabalham em várias áreas, mesmo que por experiência ali, por coisa, façam trabalhos voluntários, porque isso vai dar um outro know-how absurdo para vocês, tá? Se encarem, encham de coragem, tá? Encarem o mercado, estudem bastante da parte fiscal, vocês vão precisar. Estudem bastante da parte jurídica, vocês vão precisar. Façam parcerias duradouras e conheçam bem as pessoas com que você vai tratar. Eu acho que esse foi um dos meus maiores erros do passado, foram esses, tá? Estude bem as pessoas com quem você anda, com quem você vai se unir, porque você nunca sabe quem são essas pessoas. E essas pessoas podem, uma hora, ser boas, outra hora o amor acaba. E, na verdade, tem uma máxima aí que você tem que conhecer bem com quem você está andando. E talvez no atenção aos contratos, né? Atenção aos contratos. Atenção aos contratos. Atenção aos contratos e atenção ao dia a dia. O dia a dia tem que fluir bem. As coisas têm que ser boas para ambos. Todos têm que se sentir bem. Se é bom só para um lado, não é bom para o outro, a coisa não vai bem. É que nem um casamento, né? Então é isso. Então é você trabalhar isso e encarar o mercado, ir para frente, arregaçar as mangas e seguir adiante e fazer com que as coisas aconteçam. E quer não desistam, tá? O Rock não está aqui atrás à toa. Ó. Você vê que o Rock está lá atrás à toa. Ó. Né? Não adianta o quanto você... Não importa o quanto você vai bater. Não importa o quanto você vai apanhar e vai conseguir seguir em frente. Nós vamos cair. O Instagram vai derrubar. Então, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui. Contribuiu muito com quem pôde assistir. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui também, ouvindo o que o Adriano trouxe pra gente. Muito obrigada. Obrigado, eu. Vamos marcar mais vezes, quem sabe, para falar de voluntários, enfim. Muito obrigada, viu?